Hoje nós vamos iniciar a interpretação de blazer. Para isso, nós vamos utilizar a nossa modelagem secundária, conforme traçado que está na nossa apostila. Esta base secundária, ela tem uma folga de 4 centímetros de corpo, né? E, por consequência, a manga também já com rebaixamento de 1,5 cm e com uma folga de corpo proporcional à folga de corpo do corpo. Para nós iniciarmos o traçado e a organização da nossa base secundária no nosso novo risco, nós vamos dispor a nossa modelagem com aquele alinhamento de cintura. Eu tenho aqui a minha marcação de cintura, nos 3 blocos de corpo, frente, centro da frente, lateral, fianco e costas, observando que esta parte mais baixa da cava do fianco, ela corresponde à lateral da frente e a mais alta à lateral de costas. Então, eu tenho que dispor desta forma para que eu enxergue todos os blocos em alinhamento, né? Sempre lembrando que eu posso ter uma folga nesse meu risco para trabalhar o prolongamento da linha de corpo, né, desse blazer, e também o prolongamento da linha de mangas, bem como, né, folgas no painel para trabalhar as variáveis que o meu modelo vai me pedir, né. No centro da frente, a gente deixa sempre um espaço para trabalhar a construção da gola, né, que a gente vai interpretar, e adição de transpasse de abotoamento. Então, um valor aqui de 10 centímetros, se for uma gola normal de blazer, uma gola esporte, mas se for uma interpretação de um casaco ou de um blazer com transpasse, temos que deixar mais folga nesta linha da frente. O outro ponto bem importante é que a gente enxergue esse alinhamento em todas as partes. Então, eu vou traçar no primeiro momento, antes mesmo de copiar os meus blocos, eu vou alinhar todos os meus painéis pelas marcações de piques, né, de cintura. Vou alinhar para traçar a minha linha guia de alinhamento. Muito bem, feito isto, eu vou copiar todos os blocos, sempre colocando um peso, alguma fixação em cima, para poder traçar alinhado a minha linha de cintura e não desconfigurar a minha marcação de alinhamento. Copio todo o meu bloco, lembrando sempre que eu tenho os piques de início de pence, os piques de finalização de pence, pique de encontro de cava e manga, todos os contornos, né? E, por fim, o final da minha base secundária. Não importa se o meu modelo interpretado não terminar aqui, se ele for prolongado ou se ele for encurtado, esta base é bom que eu tenha para cumprir com esse meu alinhamento, né, de bases secundárias para a interpretação do meu modelo. Copio também o fianco, né, todo o seu contorno, com a marcação dos piques, de cintura já está marcado. Aqui eu tenho, não é um elemento de ajuste, como o pence da frente, é o meu fio do tecido. Eu preciso marcar o fio do tecido nos 2 painéis seguintes. Aqui eu consigo trabalhar com o fio do tecido utilizando o meu centro de pence, né? Então, aqui eu já tenho uma marcação de fio a partir do momento que eu tenho essa minha pence já definida, né? E marcada no meu risco. A parte das costas, a mesma coisa, eu vou contornar todo ele, marcar os fios de pique, e a manga
na sequência os 2 painéis de mangas da mesma forma. Vou trabalhar observando o fio da minha manga. Vou riscar, trabalhar os contornos todos. Já traçado os blocos secundários no meu risco, eu venho para a finalização dessa construção. Eu vou marcar a minha pence de ajuste de cintura. Com cuidado de não desconfigurar, de trabalhar sempre com o lápis com um traço médio, né, o mais fino possível, para não interferir depois nas minhas transformações de modelagem que o meu desenho vai pedir. Então, esse traçado é um pouco mais delicado, né, mas ele tem que ser percebido no meu risco. Aqui eu já posso trabalhar a união desses 2 pontos, né, localizando aqui o meu ponto mais alto da linha do busto, onde eu vou ter um pique depois de costura para considerar o meu alinhamento de peça. Aqui eu vou marcar o meu fio, né, fio reto, que eu tenho lá no meu bloquinho secundário, e nas costas também eu vou traçar o meu fio reto. Muito bem. Minha parte de corpo já está planejada, né? O que eu vou trabalhar aqui agora são variações, né, relacionadas com os movimentos das partes do corpo. Na verdade, as mangas, né, elas cobrem os braços, né, e as golas o pescoço. Então, isto tudo eu vou trabalhar com variações de medidas e de prolongamentos ou ajustes de acordo com o meu modelo que eu vou interpretar. O que a gente precisa saber também nesse momento de interpretação são essas medidas, né, de manga, de comprimento de braço, de comprimento de corpo. Então, todas essas medidas devem estar constando no meu desenho técnico, lá na minha ficha de pilotagem, né, para que a partir disso eu faça as transformações aqui, né, e esses ajustes ou prolongamentos a partir desta base. Seguindo com a cópia das bases dos componentes de moldes secundários do blazer, nós temos aqui a nossa manga com 2 folhas, né? Então, o blazer, a parte de corpo composta de 3 partes, que é centro da frente, fianco e costas, e a manga com a parte superior e a inferior dela em 2 partes para serem interpretadas. Esta é uma base de manga de blazer de 2 folhas. Então, neste caso das mangas, elas estão sempre construídas, né, de acordo com esta base de corpo que eu estou interpretando, né? Então, essa minha cava, ela está sendo trabalhada e foi construída suas medidas de acordo com o tamanho da cava do corpo base que eu estou interpretando. Qualquer alteração que eu precise fazer desta manga, né, como prolongamento do comprimento dela, né, e também alguma transformação que eu venha fazer no ombro da minha peça, eu vou trabalhar na área de cabeça de manga, né, ou de finalização de caba de manga, para fazer essa minha interpretação. Então, a base, ela está com a folga de corpo já, ela já fecha com as medidas de corpo da minha base, e qualquer alteração no meu modelo de estilo que eu vá precisar modificar, eu vou fazer a partir desta construção desta base. Então, vou copiar também a minha base de manga com 2 folhas, né?
vou marcar o fio que eu tenho que considerar como fio reto de tecido na minha base de manga superior e na inferior. Também copio, definindo a minha marcação de fio de tecido, o meu pique de manga superior e de linha de cava, e com isto eu já tenho aqui no meu risco as minhas duas mangas, né, sendo traçadas, respeitando o alinhamento que ela tem que continuar como fio, um pique de encontro de laterais costa da manga, né? Então eu já coloco a modelagem disposta desta forma, porque aqui eu tenho a parte traseira da minha manga, aqui eu tenho a parte dianteira, emenda que fica na parte dianteira desta minha manga. O meu fio também vai para aquele molde menorzinho, que é um molde superior, é a parte de baixo da manga, aquela que fica embaixo do braço, né? E partindo desta construção, eu já posso interpretar o meu desenho de estilo, utilizando dessas transformações, né? De modificação na linha de ombro e de cava, né? É uma das alterações que pode ocorrer essa minha modelagem pelo meu modelo de estilo, e também de comprimento ou de tipo de acabamento final. Se ele vai ter aquele abotoamento de casaco tradicional com carcela e punho e botões, né? Ou se ele vai ter algum punho aplicado, algum estilo de manga dobrada. Tudo isso eu vou planejar aqui no prolongamento da linha de comprimento. Partindo desta construção e deste alinhamento de cópia de bases do blazer, eu posso interpretar qualquer modelo de casaco, trench coat, casaco de lã ou blazer com tecido mais leve. Agora, então, a gente vai interpretar esta base secundária, passado para um risco, no modelo escolhido